O pensamento crítico foi considerado como uma das habilidades mais importantes para o trabalho em 2020 e neste vídeo você vai saber como desenvolver essa habilidade, então fica aí. No vídeo de hoje que vocês pediram, nós vamos falar sobre o pensamento crítico e apresentar 3 dicas para que você veja o quanto essa habilidade é importante no trabalho e como é que você pode desenvolvê-la. Então, para começar, sem demora, vamos ver qual é a definição de pensamento crítico? Olha aí na tela. Pensamento crítico é um argumento reflexivo sobre o que fazer diante de uma observação, experiência, fala ou escrita. Você viu aí que o pensamento crítico requer reflexão, requer que você entenda o que está sendo apresentado diante de você e que você pense a respeito disso. Para desenvolver o pensamento crítico, você precisa ser aquela pessoa que está sempre aí de antena ligada, prestando atenção a todos os detalhes que acontecem à sua volta. Inclusive, se a sua antena está ligada agora, você já matou essa charada da primeira dica, mas se não percebeu, olha lá aí. Dica 1. Buscar a definição das palavras, termos e expressões. Tem muita gente por aí que sai falando qualquer coisa, emitindo opiniões sobre termos e expressões que elas nem sequer sabem o que significa. Outro dia uma pessoa chamou um político aí de fascista. Aí eu perguntei para ela, o que é fascista? Sabe o que aconteceu? A pessoa não sabia qual era o significado da palavra. Só que em vez de cair na real e ver que não é legal, sair apenas repetindo aí, né, que os outros falam, sem saber o que é, a pessoa achou que eu estava defendendo o político. E olha, eu não sou advogada de político nenhum, por isso eu não defendo nenhum deles, mas geralmente é assim. Quando a pessoa não tem argumento, ela parte para ofensa. E isso é o que mais a gente vê por aí ultimamente, não é? Então, o beabá de quem quer desenvolver o pensamento crítico é saber sobre o que é que está falando antes de sair falando. Então, saber a definição, o significado das palavras, das expressões e dos termos é imprescindível. Sendo assim, vamos já para a segunda dica? Olha aí. Dica 2. Não seja apenas um cumpridor de tarefas. Hoje em dia, não basta que a gente cumpra com a nossa obrigação e ponto final. É preciso ir além do mínimo, além daquilo que esperam que você cumpra. Porque fazer as suas tarefas é o mínimo que se espera, né? Mas quem quer se destacar na multidão precisa ser aquela pessoa que reflete sobre o que foi pedido para ser feito e não apenas aquela que faz o que foi pedido para ser feito. E isso não só com aquilo que é pedido para você fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu estava assistindo aquela série The Crown, sabe qual é? Aquela que conta a história da Rainha Elizabeth II da Inglaterra? Pois é. Em um dos episódios, ela foi fazer um discurso numa fábrica da Jaguar e o secretário pessoal dela é quem escreve lá os discursos que ela fala. Só que um outro secretário que leu o discurso, leu a fala, achou que tinha ali um momento que ela poderia ser muito mal interpretada e que poderia dar um problemão. Ninguém ligou a mínima lá, não mudaram o discurso, deixaram daquele jeito mesmo. Conclusão é que o discurso não era bom mesmo e o resultado foi um horror. A imprensa caiu matando e a rainha ficou lá em maus lençóis por causa disso. Nesse caso, a pessoa avisou sobre o problema, só que ela não conseguiu evitar as consequências porque ninguém deu ouvidos para ela. Só que de qualquer forma, ele fez a parte dele e depois, quando viram que ele estava certo, ele foi reconhecido por isso. Então você precisa fazer a sua parte, mesmo que não seja ouvido. Você falou, você avisou, ninguém ligou. Não importa, você fez a sua parte, então bola pra frente. Falando em bola pra frente, já vê aí a dica 3. Dica número 3. Seja um colaborador valoroso e não um briguento raivoso. O que será isso aí dessa dica, né? Usando ainda o exemplo desse acontecimento da série The Crown, o Lord Charteris, que avisou sobre o erro, fez isso com muito jeito, conforme
toda a diplomacia inglesa, né? Apesar de estar na cara que aquilo ia dar errado, que ia dar um problema, ele avisou e ele até insistiu. Mas quando ele viu que ninguém estava considerando a opinião dele, ele não brigou, ele não armou confusão, ele simplesmente foi tocar a vida dele. Fiz minha parte, agora vou trabalhar. O que aconteceu é que os outros secretários viram que o tal Lord Charteris era um colaborador valoroso e que não ter dado ouvidos a ele foi um erro. Então agora você não precisa ser nem um lord, nem uma lady para colocar isso em prática. Basta uma dose de respeito com o espaço do outro e com as decisões do outro e você vai ganhar o respeito das pessoas. Então avisou, mas não briga. E uma última dica para desenvolver o pensamento crítico é bem óbvia, que é ter um bom conhecimento sobre aquilo que você faz. Sem isso, não tem condição. Então estude sempre, se aprimore, porque você só tem a ganhar com isso. E para terminar, uma coisa muito, mas muito importante. Além do pensamento crítico, o relatório Future of Work, que foi publicado no Fórum Econômico Mundial, destacou outras 2 habilidades como as mais importantes para o trabalho, que são a criatividade e a resolução de problemas complexos.